Existe um tipo de cansaço que uma boa noite de sono não resolve. É quando você para, mas não consegue descansar. Quando você realmente tem um tempo livre, a sua cabeça fica a mil, pensando que você está sempre devendo algo a alguém ou alguma atividade que você faz, você está sempre devendo algo para a sociedade. E aí, os poucos momentos que você consegue dar uma pausa em suas atividades, você ainda é obrigado pela sua mente a continuar trabalhando, vendo pontos, tentando fazer um monte de coisa para resolver aquele problema, aquele atraso que a sua mente apita, quando você assusta aquele dia de descanso, aquela folga, aquele momento que você tirou para você mesmo, passou e você nem sentiu. E novamente começa mais uma sequência de dias turbulentos, repleto de atividades. Você já se sentiu assim? Bom, isso tem sido uma marca do nosso tempo e a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes eu quero saber se você está bem, na medida do possível, está bonzinho, está boazinha, na paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal do Projeto Celeiro. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, tudo isso é muito importante. Diga aí no comentário: ei Lucas, eu tô aqui, eu vou assistir esse vídeo, e assista até o final. E também não deixe de nos seguir nas nossas outras redes sociais. Então, vamos conversar. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 127: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Guarda esse ponto, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Vamos ler até aqui. A nossa sociedade aprendeu demais a produzir. Eu vejo assim os jovens buscando produzir cada vez mais. Existe uma linguagem, um certo espírito do tempo para algumas pessoas, obviamente o que eu falo aqui não é para todo mundo, mas para muitas pessoas, de que nós devemos produzir, de que nós devemos buscar um crescimento a qualquer custo. Claro, buscar um crescimento é sempre bom, mas não precisa ser a qualquer custo. Não precisa ser a custo de seus dias de descanso, de seus momentos de repor as baterias. Então a gente produz demais, a nossa mente é acelerada demais, mas a gente não tem aprendido a descansar e a confiar em Deus. Isso tem acarretado muitos problemas para as pessoas. Isso tem deixado muita gente doente, literalmente, com vários problemas neurológicos, com alguns problemas de ordem emocional, com uma mente completamente ansiosa, destrutiva, e que leva a pessoa a cometer algo que é horrível, ou a viver algo que é horrível, que é aquela paralisia que a gente tem quando o nosso corpo já não aguenta mais produzir. Tem crescido bastante o número de gente que tem tido estafa, que tem tido síndrome do pânico, síndrome de transtorno de ansiedade generalizada, tem tido uma série de coisas por causa desse movimento, desse sentimento de estarem sempre devendo algo para alguém, e isso é terrível. Você não precisa se preocupar dessa forma. As coisas acontecem dia após dia, processualmente, a disciplina e a continuidade é muito mais importante do que uma hiperatividade, uma hiperprodutividade. A gente deve ir pouquinho a pouquinho, colocando tijolinhos em cima de tijolinhos ao longo de um bom período de vida. É muito difícil uma pessoa que estoura do nada, que cresce absurdamente. Você pode perceber que esse tipo de gente, que às vezes cresce de um dia para o outro, também tem quedas catastróficas de um dia para o outro, porque não construiu uma base, não construiu uma resistência, não construiu mecanismos de crescimento, não construiu uma reserva para que nesses momentos de queda ou de variações ela tenha capacidade de se manter.
Mais difícil do que subir até o topo é se manter lá. E a palavra do Senhor, ela não está falando para a gente subir até o topo. Ela não está falando para a gente viver uma vida de extrema produtividade e de um extremo sucesso terreno. A palavra de Deus nos manda viver uma vida com equilíbrio, com satisfação, com contentamento naquilo que o Senhor dá para a gente. A gente vai produzir, vai trabalhar, vai entregar o nosso melhor durante os dias de trabalho que a gente tem, dos dias de serviço, mas os princípios que Deus estabeleceu do descanso e da santificação do nosso tempo para o Senhor também são inevitáveis, inegáveis, importantíssimos, imprescindíveis para a nossa vida como cristão, e eles não devem ser negligenciados como tem sido em nossa sociedade. Muitas vezes esse esgotamento que a gente sente vem de uma necessidade de controle desnecessária. A gente quer controlar tudo, quer controlar o nosso tempo, quer controlar as pessoas, quer controlar os nossos ganhos e esquece de que Deus é quem tem o controle de todo o universo, de todo o cosmos. Não adianta a gente querer construir uma casa se Deus não permitir que esse seja o tempo de construir uma casa. Assim como está escrito aqui na palavra, se o Senhor não edificar, não adianta. Não adianta a gente se preocupar com o cenário político, geopolítico, colocar segurança em torno da gente, buscar essa segurança que um homem pode dar, se o Senhor não permitir que a cidade seja guardada, que a sua vida seja guardada, de nada adianta. Você pode ter o melhor esquema de segurança do mundo, que não vai adiantar nada. Se o Senhor não permitir que a sua produtividade gere resultados efetivos, não vai acontecer. Não adianta você trabalhar muito, não adianta você entupir de funcionários, não adianta você fazer estudos maravilhosos, que se o Senhor não quiser, as coisas não acontecem. Esse texto é uma mensagem de dependência de Deus. A gente precisa ter dependência de Deus. A gente precisa aprender a confiar em Deus, porque o descanso é uma prova de confiança. Isso é um gesto de adoração, é um gesto de rendição. É você dizer para si mesmo: eu não dependo do Deus dessa era. Eu não dependo de mim como um Deus. Eu não sou o meu Deus. A minha força não é o meu Deus. Os recursos que eu consigo gerar não são o meu Deus. Eu só tenho um Deus, Jeová, aquele Deus que vai prover, Jeová Jireh, Deus da provisão. A gente precisa acreditar que Deus vai prover para nós aquilo que nós precisamos e aquilo que é do agrado dele. Então descansa seu coração, porque você vai vivendo esse ciclo de controle e no final das contas acaba caindo em esgotamento, em estafa, em burnout, essa série de coisas que assombram muitas pessoas. Eu mesmo já tive problemas com isso. Eu nunca fui uma pessoa que buscava controlar os outros daquela maneira incisiva, né? Aquele controle narcisista. Mas eu queria sempre controlar as situações que estão à minha volta, deixar tudo sob controle. E nem sempre isso é possível. Às vezes a gente tem mais demanda do que consegue. E eu quero te dizer uma coisa, nem sempre você vai conseguir responder a todas as demandas que você tem na sua vida. A gente vive também imponderáveis, situações que precisam de tempo para serem resolvidas. Então você precisa saber descansar, confiar em Deus, orar, buscar soluções para conseguir resolver tudo num tempo que seja saudável para você. Porque às vezes de tanto pensar, de tanto maquinar, de tanto se esforçar, você pode acabar tendo um esgotamento e precisar ficar mais tempo parado. Muito mais tempo parado do que só um dia ou 2 dias de descanso que você tem, do que umas horinhas de descanso que você vai ter ali no seu dia, de entrega, de confiar em Deus. Então é importante você parar para refletir a respeito disso. As pessoas, quando têm burnout, quando têm estafa, ficam muitos dias paradas, elas não conseguem produzir, não conseguem trabalhar, têm sensações horríveis nos seus corpos, e isso é muito triste, é muito frustrante, principalmente para a pessoa que está sofrendo isso daí. Às vezes vai passar por tratamentos que vão levar anos ali, com medicamentos, com terapias. Não é isso que você quer. E não é isso que eu quero para você. Então é importante que você aprenda
a confiar em Deus e a dedicar um tempo de descanso, de adoração, de consagração para santificar ao Senhor a sua vida, o seu tempo, o seu trabalho, sua família. A palavra do Senhor nos mostra que também é inútil trabalhar tanto para conseguir o alimento. O alimento provido pela ansiedade, ele é custoso, ele é difícil, ele é amargo. O alimento provido pelo Senhor, juntamente com o esforço do trabalho, é muito satisfatório. Mas quando você se empenha na sua ansiedade, aquele alimento muitas vezes nem é apreciado por você. Que eu estive ansioso e consegui ganhar um bom dinheiro fazendo algumas coisas, mas na hora de usufruir, na hora de sair para comer, nem fome eu sentia. Tiveram momentos com uma ansiedade mais aguda que nem comer eu estava conseguindo, de tão difícil que foi. Então a gente precisa rever esses pontos aqui na nossa vida. Quando o Senhor promete que vai dar o alimento enquanto dormem aos seus amados, isso significa que não é para você viver como um preguiçoso que vai dormir o dia inteiro. Ele está te mostrando que você trabalhou, que você buscou, e enquanto você descansa e repousa, Ele está provendo aquilo para você. Ele vai trabalhando na cabeça das pessoas importantes que vão trazer aqueles recursos, Deus vai usá-los como instrumento, Deus vai dar a colheita certa na hora certa, Ele vai fazer com que as plantas cresçam da maneira em que você vai poder aproveitar ao máximo a sua colheita, os seus frutos, o fruto do seu trabalho. Ele vai abençoar os animais, o seu gado, o seu rebanho, para que eles sejam férteis, para que eles gerem alimento, lã. Claro que eu estou falando de uma maneira espiritual. Agora para pensar no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus sonhos. Como eu disse anteriormente, às vezes Deus vai abençoar uma pessoa para que ela enxergue o seu trabalho. Às vezes Deus vai fechar uma porta que você está, porque é uma porta abusiva, é uma porta que te machuca, te fere, para te levar para um lugar melhor. Mas às vezes Ele vai te provar, vai provar a sua fé para dar um passo adiante. São inúmeras formas que Deus tem para trabalhar conosco e a gente só consegue identificar quando temos intimidade com Ele. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós conseguimos identificar as portas que Ele fecha, as portas que Ele abre e os direcionamentos que Ele tem para a nossa vida. Então, meus irmãos, não deixem de crer que o descanso é um ato de fé. O descanso é um ato de adoração. Procure aplicar isso daí na sua vida. Tire um dia, um momento específico para conversar com o Senhor. Às vezes você trabalhou ali de 8 às 18, chegou em casa mais tarde, não precisa levar mais trabalho para casa não. Pare um tempo, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Se o seu trabalho às vezes está te exigindo em excesso, procure rever se esse trabalho é algo de Deus para a sua vida. Procure rever isso daí. Às vezes ele tem sido um ídolo, e um ídolo que te explora, que te abusa. Não deixe que isso aconteça, meu irmão e minha irmã. Procure observar o tempo e a forma com que as coisas acontecem. Gaste um tempo de oração, tire um dia para você ir à igreja, para você fazer a obra de Deus, para você fazer o bem ao próximo. Tire um tempo para a sua família. Caso você tenha filhos, tire um tempo para os seus filhos. Caso você seja filho, tire um tempo para os seus pais. Isso tudo é de Deus. Leia e medite na palavra de Deus diariamente, todo dia. Abre a palavra de Deus, leia. Concentrado, estude, marque os versículos. A gente tem tantos recursos hoje para estudar e entender ponta a ponta aquilo que está escrito. Então procure melhorar a sua disciplina, porque isso vai trazer ganhos espirituais que são indestrutíveis. Ninguém vai conseguir tirar isso daí de você. E você vai ver a sua vida prosperar em todos os sentidos. E quando eu falo prosperar, eu não estou te prometendo riquezas, essa prosperidade mundana, às vezes até satânica, não. Estou falando uma satisfação,
um contentamento, uma paz que excede a todo entendimento, mesmo na simplicidade. É isso que Deus tem para você. Para alguns Ele vai dar recursos abundantes, muito dinheiro, muitos bens, para outros não. Deus, Ele vê o futuro, Ele vê muito além do que a gente pode ver e às vezes Ele não te dá riquezas abundantes porque Ele já enxerga que você não tem o talento para lidar com isso ou não tem o respaldo. Então Deus, Ele vê cada situação, Ele sabe de gerações em gerações. Deus, Ele protege os seus escolhidos. Então, procure se contentar com aquilo que Deus tem feito com você, mas você pode ter certeza que aquilo que Deus tem trazido vai ser o suficiente para você viver uma vida de alegria, de satisfação, de plena paz. Amém? Eu quero orar rapidinho pela sua vida e eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Senhor, se há alguém aqui com ansiedade, se há alguém aqui com burnout, se há alguém aqui com estafa, eu oro para que o Senhor traga a cura e a restauração para esta pessoa. Que o Senhor renove as forças, que o Senhor tire aquele sentimento ruim, aquela sensação de morte, de esgotamento, de urgência, de cansaço, de dívida com as pessoas, com a sociedade. Em nome de Jesus, traga paz ao coração dos meus irmãos que passam por isso daí. Em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, se há alguém aqui tendo problemas no trabalho, se tem vivido ambientes de trabalhos abusivos, peço que o Senhor abra outra porta para que essa pessoa possa trabalhar com dignidade. Em nome de Jesus, a gente sabe que muitas pessoas, pela necessidade, permanecem em locais que são torturantes, Pai. Às vezes porque tem que sustentar a família, tem que sustentar o filho, mas eu oro para que o Senhor abra as portas para este irmão e esta irmã que precisam desse trabalho, que precisam de um sustento. Abra uma porta nova. Em nome de Jesus, mude entendimentos, mude sistemas de trabalho, culturas de empresa, para que meus irmãos que estão me ouvindo aqui e outros irmãos que também não me ouvem possam ser abençoados e contemplados com o descanso do Senhor. Em nome de Jesus. Deus, eu também oro para que o Senhor abençoe cada um em seus relacionamentos, em sua saúde, em sua vida emocional. Que o Senhor traga cura e os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, porque estamos aqui em Tua presença e nós agradecemos a Ti, porque Tu és bom e fiel, Pai. Em Teu nome eu oro, Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, que Deus abençoe você. Se você tem algum testemunho, algo para contar, compartilhe conosco algum comentário, alguma sugestão de tema. Compartilhe aqui conosco. Beleza? O espaço dos comentários aqui estão abertos e vamos criar uma comunidade para a gente bater papo, para a gente conversar junto, para a gente aprender junto, beleza? Bom, Deus te abençoe, a gente se vê em breve.